Será que o Flamengo corre o risco de perder mais um jogador importante para um rival direto? Porque a movimentação dos bastidores está deixando muita gente preocupada. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Aqui você recebe todas as notícias do Mengão em primeira mão, sem perder absolutamente nada do que acontece no maior clube do Brasil. Fala, nação! O clima está esquentando nos bastidores do Flamengo. Enquanto a equipe segue representando muito bem o clube na seleção brasileira e na Copa do Mundo, surgem informações importantes envolvendo possíveis saídas, interesse de rivais e milhões entrando nos cofres do Mengão. E vamos começar falando justamente da seleção brasileira. O Flamengo continua mostrando sua força para o mundo inteiro. Diversos atletas ligados ao clube estão vestindo a camisa da seleção, algo que enche de orgulho qualquer torcedor rubro-negro. Léo Pereira, Lucas Paquetá, Alexandro, Danilo, Wesley e Vinícius Júnior são alguns dos nomes que carregam a marca do Flamengo nessa competição. Isso mostra uma coisa muito importante: o Flamengo continua sendo a principal vitrine do futebol brasileiro. E um dos nomes que mais chama atenção nesse momento é Léo Pereira. O zagueiro vive uma fase espetacular. Depois de superar críticas e dar a volta por cima dentro do clube, ele se transformou em um dos melhores defensores do futebol brasileiro. O desempenho chamou a atenção de diversos clubes europeus, e aí vem a pergunta que preocupa a torcida: será que o Flamengo corre o risco de perder Léo Pereira? Nesse momento, a diretoria entende que o zagueiro é peça fundamental e não pretende facilitar qualquer negociação. Mas quando o assunto envolve mercado europeu, nunca dá para descartar completamente uma proposta milionária, né? E o Flamengo sabe disso. Por outro lado, a estratégia do clube está muito clara. A prioridade é manter a espinha dorsal do elenco. Mesmo precisando vender jogadores para aumentar seu poder de investimento, a diretoria não quer desmontar o time. O objetivo é reforçar o elenco sem enfraquecer a equipe principal. E falando em dinheiro, o Flamengo recebeu uma notícia excelente. Por ter vários atletas disputando a Copa do Mundo, o clube vai receber uma compensação financeira da FIFA. Com 9 jogadores presentes na competição, os valores podem ultrapassar vários milhões de reais ao longo do torneio. Dinheiro que chega em ótima hora, principalmente porque o Flamengo pretende fazer investimentos importantes na próxima janela de transferência. E aí entra outro assunto que está movimentando os bastidores. A diretoria está analisando cuidadosamente o mercado em busca de jogadores mais jovens, rápidos e que tenham boa condição física. E a ideia é trazer atletas que aumentem o nível do elenco e possam dar mais opções ao técnico Leonardo Jardim. Mas para contratar, muitas vezes é necessário vender, e alguns nomes aparecem como possíveis candidatos. Entre eles está Carrascal. O colombiano recebeu investimentos altos, mas ainda não conseguiu conquistar totalmente a confiança da torcida. Dependendo das propostas que chegarem, o Flamengo poderá analisar uma negociação. Outro caso é o de Plata. O atacante teve momentos de instabilidade, passou por turbulências, mas voltou a apresentar um futebol mais consistente. Mesmo assim, segue sendo observado pelo mercado. Agora atenção para uma informação que está dando o que falar. O Palmeiras acompanha a situação de Everton Cebolinha. Isso mesmo, o rival paulista monitora o atacante e pode tentar avançar em uma negociação. A notícia dividiu opiniões entre os torcedores. Tem gente que acredita que o ciclo do jogador no Flamengo está chegando ao fim, outros defendem que ele ainda pode recuperar seu melhor futebol. Mas uma coisa é certa: qualquer movimentação envolvendo Flamengo e Palmeiras gera uma enorme repercussão, principalmente quando a gente está falando de dois dos maiores clubes do continente. Enquanto isso, outro nome continua sendo assunto nos bastidores: Thiago Almada. O meia é disputado por diversos clubes e aparece no radar de equipes importantes. Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras acompanham a situação. O jogador possui características que agradam bastante os dirigentes rubro-negros. Mas a negociação não será simples. O valor envolvido é elevado e existe concorrência pesada. Mesmo assim, o Flamengo segue atento. Porque quando surge a oportunidade de contratar um jogador diferenciado,
a diretoria costuma agir. Outro ponto interessante envolve o volante Everton Araújo. O jovem segue despertando interesse de observadores europeus. Sua evolução chamou a atenção nos últimos meses, mas internamente existe uma percepção de que ele ainda pode crescer bastante dentro do clube. Por isso, qualquer negociação precisaria ser muito vantajosa financeiramente. E não podemos esquecer de Lucas Paquetá. O meia voltou ao Flamengo cercado de expectativa e representa uma das maiores apostas do projeto rubro-negro para os próximos anos. A diretoria acredita que sua presença aumenta muito o nível técnico da equipe. E justamente por isso, uma saída está completamente fora dos planos. Agora, nação, quero saber a sua opinião. Você venderia algum jogador importante para reforçar o caixa? Ou acredita que o Flamengo deve manter a sua base atual e focar apenas em contratações pontuais? Comenta aqui embaixo porque a sua opinião é muito importante. A verdade é que o Flamengo vive um momento de enorme valorização do elenco. Muitos jogadores estão em alta, muitos estão sendo observados por clubes do exterior e isso é consequência direta do trabalho realizado dentro de campo. Quanto mais o time vence, mais os atletas se valorizam e quanto mais eles se valorizam, maior o interesse do mercado. Por isso, a próxima janela promete ser extremamente movimentada. A diretoria terá decisões importantes para tomar. A cada escolha poderá influenciar diretamente o restante da temporada. E uma coisa é certa, o Flamengo continua sendo protagonista dentro e fora de campo. E a nação segue acompanhando cada detalhe, cada negociação e cada novidade que surge nos bastidores do Mengão. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outro torcedor apaixonado pelo Mengão. Também peço que você dê uma olhada na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá estão alguns produtos que recomendo para quem é apaixonado pelo Flamengo e quer demonstrar ainda mais seu amor pelo Mengão. Se você gosta do nosso trabalho e deseja fortalecer o canal, confere o QR Code que está aparecendo na tela e também o Pix na descrição do vídeo. Qualquer valor será muito bem-vindo e ajudará a trazer ainda mais conteúdo de qualidade para toda a nação rubro-negra. Tamo junto, nação, um forte abraço, até o próximo vídeo, tchau!